nós perdemos a referência correta. Então não dá para a gente saber com certeza muita coisa. Eu vou levantar uma tese aqui interessante. Tem um cara chamado Chris Thomas. Ele não é cristão, não. Ele é meio ufólogo, esotérico. E ele escreveu um livro, não me lembro exatamente o nome do livro, que ele diz, eu tô puxando aqui que você falou a data de 1776. Ele diz que em 1776, alguns alienígenas conseguiram acessar a Terra ou a nossa dimensão. E eles chegaram aqui na Terra e montaram um plano de criar uma narrativa de que eles são os criadores dos seres humanos, para que eles no futuro consigam governar a Terra e subjugar os humanos. Só que para isso eles perceberam que eles teriam que alterar o registro fóssil e arqueológico e tal. Então eles voltaram no tempo, criaram aquelas tábuas cuneiformes que o Zecharia Sitchin escreve, e eles se colocaram como esses criadores da humanidade. Só que aí eles perceberam que, independente dessa fraude que eles fizeram, dizendo que eles são os criadores e não o Javé, eles teriam que alterar o registro acástico. Porque quem tem a espiritualidade poderia ler a história real no registro e ver que o que está ali nos materiais é forjado. E seria por isso, e a única maneira de fazer essa alteração do registro acástico seria por meio da Arca da Aliança. Então foi por isso que Deus sumiu com a Arca da Aliança para que não fosse alterado esse registro acástico. Então eles não conseguiram alterar e estão continuamente procurando. Seria esse um dos motivos pelo qual Hitler também estava procurando, teria uma relação com isso. E ele diz que esses seres que ele chama de vilões, né, que aparece vilão em português, né, V-E-L-O-N, vilão. Eles se aliançaram com famílias humanas para que elas criassem essa história, essa narrativa de que esses seres são os criadores, para que no Apocalipse, no final dos tempos, eles aparecessem dizendo: não foi Yahvé que criou, fomos nós, vocês devem obediência a nós, porque vocês eram macacos e a gente adaptou vocês para fazerem serviço aí, principalmente procurando ouro para nós, né? Então vem aquela teoria meio Illuminati de que tem seres humanos muito poderosos com dinheiro infinito. Tem a ver com o problema dos três corpos, Vilela, lembra? Que os alienígenas estão chegando para dominar a Terra, escolheram uma elite e falaram: vocês têm dinheiro e tudo à vontade, prepara a humanidade para quando eu chegar eles me aceitarem como os salvadores, né? Então eu achei uma teoria louca, só que é uma teoria interessante que mostra um pouco mostra a realidade do registro acástico, que eu acho interessante, e mostra que muita coisa do mundo espiritual é, na verdade, uma fraude, né? Por isso que vem as fofocas espirituais, né? E essa ideia de não ter certeza. Então, esses alienígenas estariam se preparando. Aí, eu não sei exatamente se o comandante Astar entra nessa categoria, mas entra aquela ideia que eles estão esperando o momento certo para chegar na Terra, fazer a Terra evoluir para uma nova fase evolutiva na Era de Aquários ou na Era de Horus, segundo Crowley. Mas, na verdade, isso eles estão se passando como Enlil, como esse criador, aí mistura com os Anunnaki, mistura com os Nephilim, e é um pouco a tese do filme Prometeu, lá da série do Ridley Scott, né? Os engenheiros lá? Os engenheiros que criaram os seres humanos, né? Mas depois arrebenta com os seres humanos também. Então, existe uma tese de que eles estão chegando e vão se passar pelos criadores para tentar dominar a Terra, que saiu, eu não sei se você chegou a ver, tem uma trilogia de livros chamado Problemas dos Três Corpos, né? Vai um pouco nessa linha, né? De que... Delicioso. Tem até uma história muito interessante ali de que os seres humanos estão desenvolvendo ciência ao ponto de lutar com eles. E aí... porque eles demoram 400 anos para chegar aqui. Eles falam assim: a gente está avançado tecnologicamente, mas em 400 anos, vendo quanto o ser humano está exponencialmente avançando, quando a gente chegar aqui, eles vão ter uma tecnologia superior à nossa. Então eles arranjam um jeito de estacionar a nossa ciência para não evoluir. Matando embaralhando as pesquisas científicas, né? Elas não... Melando as pesquisas. Elas não Essa é a principal tese dos Três Corpos, né, da série. Formidável. Não é interessante isso? Eu escuto essa história, eu sinto que tem algo real além nisso. de interessante, bate terrivelmente com as entrelinhas dos fatos que nós humanos deveríamos conhecer. Isso aqui é assustador. Sim. Mas não tem outro lado, só antes dele completar, dos vigilantes, que era o contrário, eram esses anjos que trouxeram o conhecimento e deram para os seres humanos? Mas cada um, sabe? É a história dos Anunnaki, então, né, Felipe? É diferente disso, na verdade. O Samyaza. O Samyaza que ele estava falando. Eles distribuíram esse conhecimento com o ser humano, e na teoria dos
três corpos é o contrário, eles querem impedir. Exatamente. Eles estão claramente jogando contra a humanidade, né? Não a favor, né? É uma interpretação diferente do Prometeu, por exemplo. Não, eu quero ajudar a humanidade. Ali eles não estão ajudando, eles querem acabar. A mitologia tem isso, né? De alguém roubando dos deuses, usurpando e jogando para os humanos. Isso, e sendo punido por isso. E isso causa um mal para os seres humanos também, né? Uma caixa de Pandora e tal. Mas assim, nós humanos somos produto de histórias mal contadas. Eu acho que é aí que entra a pergunta do programa, que é os alienígenas são anjos ou demônios. Eu acho que, traduzindo, seria: os alienígenas querem o nosso melhor interesse ou são egoístas e querem o interesse deles? Eu acho que tem facções diferentes, né? Com interesses diferentes. Eu, sinceramente, eu não confio nem na minha sombra. Eu sou dessa opinião também. Eu não confio nesse pessoal, não. Depois que eu estudei, entre aspas, o que eu pude estudar, e já tomei os meus sustos, Jesus, o vivo, ou seja, o ressuscitado, o ressurreto, conversando com Judas Dídimo Tomé, que muito provavelmente era um dos seus irmãos, ele diz, tem aí na Terra a maioria não está nem aí, mas tem uns que sempre que nascem vão atrás da verdade. E de tanto buscar a verdade, estes um dia vão encontrar. Mas quando encontrar a verdade, vão ficar estupefatos. Depois vão se equilibrar e depois vão reinar sobre o processo. Entendi. O engraçado é que Jesus não disse que quando a gente descobrir a verdade, a gente vai sair dando pulos de alegria. A gente entraria em pânico no primeiro momento. É por isso que ele fala: quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua própria cruz, né? Que seja. Vai ficar ruim para todo mundo. Então, assim, por quê? Por você descobrir que a história de que no princípio a gente acha que só tinha maravilha e nós humanos estragamos tudo, é que talvez nesse princípio não haja coisa tão maravilhosa assim, se nós deixarmos Deus, o incognoscível, fora dessa história e imaginarmos a Terra, que é o que as teorias mais avançadas dos cientistas de vanguarda dizem, esse universo é uma realidade simulada. Simulada por quê? Por um computador, um supercomputador, que é isso, para não dizer que é um super Deus. Chamar de computador. Eu creio nisso coisa que cria realidade. É como se fosse o Tron. Não sei se você já viu esse filme, Tron. Já. Que eles entram dentro porque homem, o Jeff Bridges, cria um mundo formidável. E ele mergulha para dentro desse mundo. E ele tem um filho também, né? Tem um que é melhor, que é o 13º andar, já viu? Tem esse também, que é legal. Tem o Tron antigo, mas tem um mais recente também. E esse mais recente é interessante porque o Jeff Bridges, que é o programador, ele cria o mundo e ele mergulha para dentro desse mundo e some. E o filho dele vai lá procurá-lo. Só que ele cria um clone dele, que é o Clu, que é uma cópia dele, uma inteligência artificial que tem aversão ao erro e aversão à imperfeição. Então tudo que é imperfeito ele destrói. E aí o criador, que seria o Yahvé nessa história, o filho vem trazer de volta o Jeff Bridges pra Terra, pro mundo original. Só que o Clu, que seria o Lúcifer, dentro dessa comparação, ele quer vir pra Terra também. E aí o criador fala, ele não pode ir pra Terra, porque a Terra é muito imperfeita. E eu programei ele pra ter ódio à imperfeição. Se ele vier pra Terra, ele vai destruir o planeta Terra. Então é uma teoria interessante, né? Muito. É interessante. Mas voltando ao que a gente estava falando, né, o que é que nós humanos poderíamos já saber hoje, que talvez que ainda não sabemos, né? Estupefato também. Então, assim, quando a gente descobrir o que é que está por trás de todo esse isolamento planetário a que a Terra está submetida, e que Jesus, quando disse, eu volto, mas virei na minha forma celestial, eu chamo isso de reintegração cósmica, que é você retirar a Terra do isolamento e voltar a inseri-la no circuito da convivência cósmica, né? Então, assim, aqui a gente vai tomar susto atrás de susto, porque a gente vai descobrir se os alienígenas são anjos ou demônios, ainda que lá no século II, em Alexandria, na época em que os sábios, 70 sábios judeus produziram a Septuaginta, até aqui existia anjo bom, anjo ruim, demônio bom, demônio ruim, Deus bom, Deus ruim, ser humano bom, ser humano ruim. A partir do século II é que alguém definiu que anjo era bom e demônio era ruim. Então a gente também tem que tomar cuidado com o título do nosso bate-papo. Exato. Para chamar a atenção. Induzir o erro também. Isso, chamar a atenção de quem nos escuta, de que tudo isso depende do conceito que a gente fizer de anjo e de demônio. Sim. Porque lá atrás
Tinham demônios maravilhosos, como um Prometeu, que é da raça titã, que roubou o longe visível, infatigável fogo de oca férula para entregar aos humanos. Pra eles não passarem frio, né? Não tinha pelo. E também para despertar o fogo do metal. Que é essa, né? Então, assim, esses demos... Foi castigado porque teria dado a racionalidade aos humanos sob uma certa ótica de análise desse fogo de Prometeu. Como a serpente foi castigada. Então, assim, alguém está financiando o progresso da raça humana e seguramente não é Javé, já que ele ficou pé da vida com o episódio de Eva. Então, é um alguém. Quem é esse alguém? Como a gente consegue identificar no nosso passado coisas que não apoiam a humanidade e outras forças que apoiam? Talvez fosse conveniente, não em cima do nome anjo ou demônio, mas nós termos o pressuposto lógico de que lá fora, para além das fronteiras do que nós humanos podemos entender, as forças múltiplas que existem, lá tem de tudo. É o mais prudente que eu acho que a gente pode estabelecer como sendo uma opinião. Agora, bom ou ruim, anjo é bom e demônio é ruim, a gente tem que tomar cuidado. O termo demônio não significa coisa ruim. O diabo, sim, mas diabo quem criou foi a Igreja Católica. De novo, para organizar melhor a questão da crença, e Clemente V decidiu transformar a cabeça de Bafomé no diabo que hoje a gente... Para ferrar os templários. No Antigo Testamento, quando fala em hebraico Hasatan, o adversário, não é o equivalente do diabo? Quando no livro de Jó, que é um livro antigo... É a interpretação. Se você pegar Ezequiel e Isaías, você tem as duas únicas referências à possível questão do anjo mau chamado Lúcifer. Sim. Entendido mas como Satã. Eu entendo que o Hasatan, tanto no Antigo Testamento, ele é usado por Deus. Deus usa em vários momentos. É uma peça na mão dele. Deus chamou Satã e mandou ferrar com Jó. Então, para então, testar assim, Jó, né? Então não é que você tem Deus aqui... Esse Deus eu queria deixar dele, viu? Então, é aí que entra a questão que eu estava falando de filosofia moral, porque você pensa assim, Prometeu estava querendo o bem da humanidade, trazendo esse conhecimento. Lúcifer estava querendo o bem da humanidade, falando, pode comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas eu vejo essa bondade como aquele pai que chega para o filho e fala, pode fazer o que você quiser. Tem problema. Quer pegar... Você tem 15, 12 anos? Pega o meu carro e sai aí. Pai, posso pular daqui de cima desse prédio na piscina? Pode, vai lá, eu te amo. Eu acho que é um conceito de amor meio problemático. Eu acho interessante quando a Bíblia fala, eu repreendo aqueles a quem eu amo. Eu vejo como se fosse o mesmo problema da pedagogia hoje. Aquela pedagogia... Não, deixa a criança fazer o que ela quiser, ela vai aprender dando cabeçada. Da outra pedagogia do Trivium e do Quadrivium que fala, não, tem o certo e tem o errado. Eu comparo a vida humana à obra de Goethe, quando ele usa Fausto como principal protagonista. E Fausto né? Queria só entender o que era a vida e viu que, olhando só para a vida, não ia descobrir, resolveu estudar os mistérios da vida e se defronta com Mefistófeles. E Mefistófeles diz, eu sou quem manda aqui, mas eu sou um cara legal, eu vou lhe dar conhecimento, mas eu quero que você se sujeite a mim. Eu vou lhe dar uma vida longa, eu quero que você se sujeite, e vou lhe dar o meu amor, mas eu quero que você se renda a mim. Né? Então, assim, eternamente a gente vai ficar olhando para a figura bíblica e dizendo, até que ponto esse cara, de fato, quis nos educar, ou ele só sabia amar os humanos se estes se deixassem subjugar, e por isso ele ficou pé da vida com Adão e Eva, e por isso ele promoveu a vinda de Jesus para resgatar os humanos para o controle de Javé. Até que ponto isso é doentio, até que ponto isso é amoroso? É o desafio que todos nós temos. Eu vejo assim, aquela mesma tese que na Revolução Francesa eles falavam, liberdade, igualdade e fraternidade. Mas quem não concordava, eles arrancavam a cabeça na guilhotina. Eu vejo a doutrina do Prometeu meio assim, né? É tipo a intolerância dos tolerantes, né? É liberdade total, mas quem não concorda, mata. Cara, depois de percorrer muitas estradas e continuo a percorrê-las, sem concluir muita coisa, mas indo para a teologia negativa que você se referiu, algumas coisas eu anotei no meu caderninho que eu não aplaudo, que eu não consigo aplaudir. Mas esse sou eu, tá vendo? Não tenho pretensão de estar certo.
Não, mas tem coisas no Antigo Testamento, assim, que são interessantes do Yahvé, né? Partindo do princípio que é o Yahvé que tá ali. Ele falando assim, por exemplo, em Jeremias, ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, eu tenho o seu nome escrito na palma da minha mão. Javé é bom de papo, Tem mas coisas a muito boas, né? ele não bate muito com o que ele fala em alguns momentos, na minha opinião. Eu creio que é semelhante a essa pedagogia de vou fazer meu filho passar dificuldade para torná-lo um homem forte. Você mesmo citou aquela ideia, né? Tempos difíceis criam homens fortes, tempos bons criam homens fracos criam tempos ruins. Eu acho que é a teoria de tempos difíceis que criam homens fortes, né? Passar por essa prova, né? Pois é. Porque você não falou que o universo é uma simulação, né? Que tem um computador? Sim, eu creio que o criador, independente de quem for, ele criou um código, ele criou um programa onde ele está simulando algumas realidades, né? É isso que alguns cientistas hoje dizem. Em um dos livros que eu lancei, o Drama Cósmico de Javé, eu coloco lá esses cientistas mostrando a opinião deles, né? De que, inevitavelmente, quem está por trás disso, seja lá o que for, se é um Deus, um computador, o que seja, fez exatamente isso que você está dizendo. Vamos rodar uma simulação para tirar umas conclusões. Mas, de minha parte, a conclusão que se eu tiver que esse corpo morrer em 1 minuto, eu guardar para mim mesmo, né? Sim. No meu caderninho de apontamentos, que eu chamo meu código filosófico de conduta, eu decidi deixar de lado a importância